Fala galera, beleza? Vamos conversar hoje sobre orientação a objeto. O que é isso, galera? É uma forma de programar, né? A orientação a objeto é um paradigma de programação que muitas linguagens usam, muitas linguagens modernas usam e também algumas linguagens já não tão modernas, já que tem décadas, né, usando isso e usam esse modo de programar que é basicamente usando objetos. Eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai estudar isso melhor. Então vou colocar aqui, ó, orientação a objetos. Orientação a objetos. Perfeito. Então, o que é orientação a objeto? Conforme eu já fiz essa introdução, né, é uma maneira de se programar na qual você representa objetos do mundo real no seu código e manipula esses objetos. Né? A programação é baseada na manipulação desses objetos no seu código. E existe o conceito de classe e o conceito de objeto. O que é uma classe? Uma classe é como se fosse um molde. Você vai fazer um chocolate, por exemplo. Ser um molde ali. Aquilo seria a representação da classe, né? Onde você coloca o chocolate, ele sai um ovo de Páscoa, por exemplo. E aí, esse seria o objeto. Ou seja, você cria vários objetos com aquele molde, digamos assim, que é a classe. Então, esse é o conceito de classe. E objeto é aquilo que é advindo, é proveniente da classe, né? Então, beleza. Um outro exemplo também de classe que é muito comum é a classe carro, né? Então, você tem, por exemplo, a classe carro e o objeto seria, por exemplo, um Renault Duster, né? Por exemplo, um Tesla, né? Uma BMW, etc. São carros provenientes de uma classe de coisas chamada carro. Eu vou fazer aqui um exemplo de um código sem orientação a objeto. Vou usar aqui esse exemplo do carro, por exemplo. Eu tenho o nome, vou colocar aqui, sei lá, carro, marca Fiat, ano 2022. E eu tenho uma função aqui chamada dirigir, tá? E aqui na função chamada dirigir, vou colocar dirigindo, vou colocar o nome aqui do carro, da marca e do ano. E vou chamar esse cara. Na verdade, nem preciso disso, que já está fazendo o console.log lá. Pronto. Esse código é orientado a objeto? Não. Ele é um código estruturado, né? Eu tenho as estruturas ali e eu vou usando elas sequencialmente, né? Agora vamos colocar aqui um código com orientação a objeto. Aí já é um pouquinho diferente. A gente cria a classe carro, onde ela vai ter aqui construtor, marca e ano. Perfeito? Tenho o método dirigindo. Eu coloquei aqui o objeto, né? Carro da Fiat. Vamos criar aqui um outro carro 2 aqui, chamado Tesla, tá? Pronto. Vamos fazer um teste só para a gente testar, rodar aqui esse código aqui. Eu esqueci de declarar minhas propriedades aqui, usando o TypeScript aqui, né? E colocar os tipos de dados aqui no meu construtor, ok? Vamos rodar então agora? Agora sim, vamos rodar. Pronto. Dirigindo o carro Fit, esse é o primeiro que imprimi aqui, é o código sem orientação a objetos. E aqui os códigos dos meus objetos que eu criei aqui, num código já orientado a objeto. Entendeu? Beleza, galera. Agora vamos fazer aqui, criar um arquivo novo aqui chamado conceitos.ts. Existem alguns conceitos importantíssimos na orientação a objeto que a gente precisa saber. Primeiro, o que é encapsulamento? O que é encapsulamento? Cara, encapsulamento ele é uma maneira de você proteger sua classe. Existem umas coisas chamadas de modificadores de acesso dentro de um. Vamos colocar aqui outra coisa aqui, por exemplo, vamos colocar conta bancária. Então eu tenho aqui, ó, o meu saldo e ele está private, ou seja, eu vou criar um objeto aqui chamado conta.
né? Eu tenho que colocar o saldo aqui, vou colocar aqui 100, 1.000, né? R$ 1.000. Eu vou colocar aqui, ó, conta, console.log conta ponto saldo. Eu não consigo acessar direto esse cara aqui, por conta do encapsulamento, entendeu? Eu vou conseguir dentro de um método na qual eu criei, né, uma lógica lá dentro que faça sentido. Então, isso é importante na orientação a objetos, inclusive para a gente entender outro conceito chamado abstração. O que é uma abstração? Basicamente é que você não precisa conhecer o que está lá dentro. Por exemplo, o carro. Você não precisa conhecer dentro do motor do carro como é que ele funciona detalhadamente para poder dirigir. Recapitulando, encapsulamento é uma forma, né, um comportamento dentro da orientação a objeto na qual você protege as informações e você tem os multiplicadores de acesso para isso. Private, Public e Protected. Beleza? Herança. O que é herança? Por exemplo, você tem características do seu pai, da sua mãe, né, que você herdou deles, né? Herança também financeira, por exemplo, quando o pai infelizmente falece, né, e deixa herança financeira. Isso é uma herança, né? Mas também características nas quais você herda do seu pai, sua mãe, virtudes também que foram ensinadas, etc. Então, na orientação a objeto é basicamente esse o conceito de herança, onde você usando o extends, você consegue obter características do pai, né? Que seria esse conta bancária aqui, por exemplo. A conta corrente é um tipo de conta bancária, então ele herda características da conta, como saldo, né? É, saldo, etc. Tem outras coisas aqui também que eu podia colocar aqui, depositar, por exemplo. Depositar aqui, ó, sacar, né? Então, ele herda todas essas características aqui, esses métodos aqui, eu consigo usar essas propriedades também, que seria o saldo. E aqui na conta corrente ele já tem algumas características próprias, como, por exemplo, o filho tem suas características próprias, mas ele herdou também algumas características do pai. Então, basicamente, herança é isso, galera. E utilizando esse extends aqui, você faz isso, né, aqui no TypeScript. Polimorfismo. Polimorfismo é basicamente um conceito dentro da orientação a objeto que permite você ter comportamentos diferentes usando o mesmo método, por exemplo. Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, class, forma, desenhar. Tenho aqui a forma aqui, eu tenho o retângulo, que tem também o método desenhar. Tenho também aqui o círculo, que tem também o método desenhar. Veja bem, eu estou fazendo aqui uma sobrescrita, que é basicamente o polimorfismo, né? Você está dando uma forma diferente para o mesmo método. Pode, se você reparar que o desenhar tem todos eles aqui, só que eles se comportam de maneira diferente. A gente vai ver aqui, ó. Vou fazer um exemplo aqui. Por exemplo, se eu colocar formas dentro de um array aqui, o retângulo e o círculo, fazer um loop aqui dentro, a gente vai notar que o retângulo ele vai imprimir esse cara aqui, desenhando o retângulo, e o círculo vai imprimir esse cara aqui. E ele não vai usar o do forma aqui, né, o do pai. Se ele está fazendo uma sobrescrita, tá utilizando do polimorfismo para poder fazer isso, entendeu? Dentro da orientação a objetos. Ok? Vamos imprimir essa parada. Estamos só fazendo aqui, não estamos imprimindo, né, galera? Imprimir aqui, ó, conceitos e Node JS. Peraí, faltou salvar, né? Tá, vamos lá. Pronto, aqui é o primeiro, eu tô imprimindo aqui o exemplo que eu dei do saldo, né? E aí no polimorfismo, se vocês perceberem, tá desenhando um retângulo, desenhando um círculo, ou seja, cada um imprime o seu método específico, ainda que ele tenha o mesmo nome do pai. Ok? A abstração, eu já expliquei, ela é basicamente uma, uma forma, né, que permite você focar no que é importante no problema, né? É aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Sem se preocupar com os detalhes internos,
né, você pode mudar a implementação sem afetar quem usa o código, né, no caso. Por exemplo, se você usar uma classe, sei lá, uma classe que já é feita por outra pessoa, eu não preciso ir adentro daquela classe para entender todos os aspectos dela, tudo que foi feito lá dentro, né? Mas eu consigo usar ela, eu consigo usar aquilo que foi feito lá. Essa basicamente é a abstração, né? E o conceito de interface. O conceito de interface é importantíssimo você saber, porque a gente usa muito. Qual é a importância da interface? Cara, ela é imprescindível, por quê? Porque basicamente a interface ela é um contrato. Um contrato. Tipo, a classe nós temos um molde, né? A interface é como se fosse um contrato. Cara, esse molde vai ser dessa forma, dessa forma e dessa forma, beleza? E aí você vai utilizar esse contrato para criar a classe, né? Por exemplo, vamos criar aqui uma interface aqui chamada animal. Comer, dormir aqui. Vamos colocar aqui outra coisa, nome aqui também. Nome? String, tá? Então, todo animal vai ter esse cara, comer e dormir e o nome do cara. Por exemplo, eu tenho um cachorro que eu vou implementar essa interface. Aí já é um conceito diferente, implements. Na herança lá a gente utilizou o extends, que ele estende uma classe pai. Aqui eu vou implementar aquele contrato, entendeu? Eu tenho um contrato ali, eu tenho que implementar, eu sou obrigado, o cachorro ele é obrigado a ter essas características, ter um nome, comer e dormir. Se eu criar aqui outro animal aqui, por exemplo, class gato, ele também tem que comer e dormir. E aqui ele vai comer, o cachorro está comendo, tá? O cachorro está dormindo. Enfim, ele tem essas implementações aqui obrigatórias, né, no caso da interface, entendeu? Galera, é isso. É isso. Orientação a objetos aí para vocês. É o básico do básico. Claro que tem outras coisas, outros conceitos, outras implementações importantes de estudar também na orientação a objeto, mas com isso aqui você já tem pelo menos um norte do que é esse paradigma de programação tão usado, né, aí, tão difundido, né, no nosso meio da TI. Beleza, galera? Fique com Deus, até a próxima.